Alô, eu já cheguei aqui ao meu quarto de hotel. Eu não gravei porque fui falar com os meus pais e também fui arrumar as coisas que não estão arrumadas, está mais desarrumado do que de facto devia estar. Mas pronto, isto é a minha casa de banho, é pequenina, mas é só para mim. E isto é a minha cama, tipo, é só uma camazinha e aqui há uns espaços que eu não ponho a minha mala. Eu não estou a entrar porque eu esqueci-me e já me calcei, então não posso entrar. Mas tenho uma janela no quarto e esta é a vista. É bastante bonito, devo dizer. Eu gosto da vista. E tenho aqui sol mesmo a bater-me na cara. Grande luz agora. Mas pronto, agora vou sair, dar uma voltinha aqui no bairro. Apesar de eu já conhecer este bairro porque já tinha estado aqui. Mas queria dar mais uma voltinha e ver as coisas à minha maneira, sozinha, sem ninguém. Por isso, bora lá. Vou levar-vos comigo. Estou naquilo que vai ser o meu bairro durante uma semana. A vista é incrível. Vou mostrar-vos um bocadinho. É um museu, então eu acho que vou aproveitar para ver. Daquele lado é o Design Lab. Acho que vou aproveitar para ver o museu, que está aberto das 10 às 8 da noite. Aqui onde nós. Bora lá ver o museu. Acabei por não ir ao museu porque era tipo arte moderna e não sabia se era pago ou não a entrada, então decidi ir comprar um Starbucks. Um novo sabor, mais uma vez. Peach Yogurt Blended. É bom, vale a pena, prova. É bastante bom. As novas bebidas do Starbucks são incríveis. Pelo menos aqui na Coreia. A minha voz ainda não está boa, como devem ter visto. E vou agora ver uma gate. Uma das milhares de gates que Seul tem. E aproveitar um bocadinho ali a gate. Um bocadinho da muralha que tem à volta. A coisa que eu adoro em Seul é estas luzinhas. Primeiro dá um efeito incrível. Que eu, quando estava com a câmera virada, via o vermelho na minha cara. Segundo, porque eu posso estar a mandar mensagens e vou ver na mesma quando passar para verde. Que é ótimo. E a gate é ali e atrás há uma igreja. Que eu ainda estou a ponderar se entra ou não, porque eu ainda não fui em nenhuma igreja aqui em Seul. E eu queria ir à Catedral de Myeongdong. Não sei se vai já ou não. Ali é a Namsan Tower. E aqui é a rua para ir para o meu prédio. Como sempre, a subir. Mas este é tipo a gate. Gatinho ali. E aqui é tipo um murzinho. E ali atrás é a igreja. Mas devo dizer que me sinto bastante segura, não sei se vocês já repararam, mas há câmaras em todo lado. Então, mesmo que esteja a escurecer, sinto-me bastante segura aqui em Seul. E é tudo muito bonito. Ou seja, sabem andar pela rua. Vou aproveitar um bocadinho esta vista. Hoje não vou fazer muita coisa, vou só dar aqui voltinhas no bairro para conhecer. Vou aproveitar a vista e depois vou para casa editar vídeos, porque tenho que acabar de editar 3 esta noite, se tudo correr bem. Por isso, seja-me sorte. Quando estava aqui a passear, lembrando de uma coisa que tinha na minha lista, que não é coreana de todo, não é comida coreana de todo, mas, by the way, vocês vão ver muitas vezes a coçar no meu vídeo o nariz, porque tenho rinite alérgica. E ultimamente, com o ar-condicionado e essas coisas todas, o meu nariz tem-me dado imensa comichão. Pronto, só para avisar. Se virem, é por isso. E, como eu estava a dizer, não é nada tradicional coreano, mas, tipo, nos dramas todos e nessas coisas todas, aparece sempre a Isaac Toast, que é uma loja tipo de sandes de ovo, e há uma ao pé do meu quarto, que eu tinha na minha lista para experimentar. Então eu estou a ponderar se devia ou não experimentar. Eu acho que vou experimentar. E hoje despacho mais um item na minha lista de experimentar. Vou ver se encontro e mostro-vos. E ver se como ou não. Já vos mostro. E não há Isaac Toast, mas antes disso, que é do outro lado da rua. Deixa-se-me ao Hyundai Outlet. Ver o que é que eu saí aqui, só porque tenho tempo. E não tenho fome agora por causa da bebida do Starbucks. Então, vou dar aqui uma voltinha. Ver se há uma coisa gira. Não é que vai comprar, mas vou ver preço e assim. E depois vou ao Isaac Toast com vocês. E depois, casa editar. Vim ao Isaac Toast. Pedi umas sandes que estão 4.600 wons.
Havia bem mais baratas, havia uma a 3.100, mas a minha opção me tira grande. Só que é para pedir, olha, vai acontecer. E vou passar por uma loja de conveniência e vou comprar um snack ou assim, para acompanhar. Vim aqui. Ela está aqui a Santos. Vou agora para o quarto do hotel. Vou só para a nossa conveniência então. Está bem quentinha. A senhora era um amor. Era muito querida mesmo, a que me fez a Santos. Bem cuidadosa e sinceramente não sinto que ela tenha idade para estar a trabalhar até tão tarde, mas pronto. Ela era mesmo muito velhinha. Vou comer no quarto hotel enquanto vejo o meu K-dramazinho e depois vou, como já tinha dito, editar o vídeo e dormir. À noite estou aqui em casa, mas à noite o DDP ilumina-se, então as luzes estão a começar a acender e está a ficar mesmo bonito. Elas vão-se apagando, acendendo, com padrões diferentes e está a ficar mesmo giro. Depois venho cá gravar para vocês, tipo numa noite à noite, porque do outro lado há tipo uma cena, não sei se está verde e roxo, que é tipo várias cenas a mudarem de cor, então depois venho cá mostrar-vos. Estou no quarto, banhinho tomado. E aqui está a sandes. Vou provar agora pela primeira vez. A sandes é sempre assim. Tem queijo, carne, ovo, uns molhos. E vamos ver. A sandes está ótima. Muito boa mesmo. A sandes está impecável. Bem, vou acabar de comer e depois vou editar os vídeos. Já tenho aqui o computador. E acabei por não comprar nenhum snack porque não me apeteceu. Acho que esta sandes já é mais do que suficiente. Por isso, vou só acabar de comer. Até já. Bom dia! Acabei de sair do Nice to See You, cafezinho de manhã. Agora estou à procura de uma padaria para tomar um pequeno almoço, mas não podia continuar sem antes o café. Gosto de ir na direção certa, espero estar na direção certa. Se não, já vejo aqui no Neighbor se estou ou não ir na direção certa. Para tomar um pequeno almoço numa pastelaria e depois vou para o Museu de História da Coreia e depois do almoço, ou à hora do almoço, porque é 1 da tarde, depende do ponto de vista, em Portugal seria a hora do almoço. A Jungmin, a minha amiga, vem ter comigo e vamos passar a tarde juntas. E se eu vos mostrar um bocado do meu dia, venham comigo. No Japão eu sabia, mas na Coreia não tinha esta noção. Mas basicamente, aqui é bem difícil encontrar lixo na rua. Se sempre que encontro um, aproveito. Aqui vamos nós. Acho que vou só entrar no metro e ver se há alguma coisa lá em baixo para comer ou não. Vamos ver. A fila começa ali, dá a volta até aqui e o mercado é tipo assim. E ali está a senhora a fazer os dumplings à mão. Olha mesmo em frente às pessoas. E esta é a minha sopa, que eu vou agora experimentar e vou-vos mostrar a minha reação. Mas eu acho que está bem quente, então. Mas vamos ver. Aqui. Está quente, mas está ótimo. Os dois tipos temos este e temos um com kimchi.
É gigante. Vou acabar de comer a minha sopa. E a seguir já volto a falar com vocês. Até já. Basicamente este foi o sítio onde eu fui, estava sentada ali daquele lado. Esta senhora esteve no Netflix, como podem ver. E está aqui a fazer os dumplings, tipo, está aqui a massinha. Dumplings e massa. Estava ótimo. Estava mesmo bom, por acaso. Agora, é caminho do Museu de História, que eu creio que foi naquela direção que eu vim. Por isso, vou para ali. Ou então não. Não tenho a certeza para onde vá, sinceramente. Mas acho que era deste lado. É para ali. Vamos lá, até ao Museu de História. Vou apanhar o autocarro e depois mostro-vos o museu. E a fila continua grande, by the way, para comer ali. No entanto, todas as bancas aqui têm um bem bom aspecto. Por isso, acho que em qualquer sítio tinha ficado bem pequena almoçada. Mas pronto, que soube muito bem. Mas fiquei cheio de calor porque sopa com este calor. Mas estava muito boa, vale a pena. Tinha um mercado, ainda não viram todas as banquinhas porque ainda por cima é domingo. Mas tem boas cenas, tem tipo kimbap, tteokbokki, tem imensas coisas e tem tudo bem bom aspecto. Por isso, eu vinha só comer uma waffle, tipo um otok, que é tipo uma panquecazinha com amendoim, mel e canela, mas aparentemente comi uma dumpling soup. Estas senhoras aparentemente também entraram na Netflix, também deve ser bom. Mas pronto, acabei de chegar ao Museu da História da Coreia. Isto tem todo um jardim aqui fora e todo o jardim tem coisas para ver. Tipo... E estavam ali umas estátuas, mas eu vou tentar primeiro entrar dentro do museu e depois entrar bem cá fora, mostrar-vos como é que é cá fora, as coisas todas. Agora, o meu único problema está a ser onde é que é a entrada. Entrada, sou mesmo total, diz aqui. Acho eu, espero eu. Deixa ver, já vos digo alguma coisa. Aparentemente o museu é grátis para toda a gente e agora há uma special exhibition aqui, que é Woman Working in Anyang. Espero estar a dizer bem. Vou ver a exposição e depois dou-vos um resumozinho do que é a exposição lá dentro. Não, como nos vídeos anteriores, não vou mostrar tudo porque acho que perde a piada se eu vos mostrar logo tudo de uma vez, porque assim vocês não têm que vir cá, bem por telemóvel quase. E também porque quero aproveitar um bocadinho da exposição e não quero que o vídeo fique muito longo. Por isso vou só deixar aqui um insight e depois vou-vos pôr algumas imagenzinhas, alguns videozinhos lá dentro. E se houver alguma coisa gira para explicar, eu mostro-vos e explico. Então nesta exposição nós conseguimos ver um bocadinho do que era o papel das mulheres em Anyang. Anyang era a capital de Joseon. Nesta capital existia um local chamado Gyeongbang, espero estar a dizer bem. E dentro de Gyeongbang existia o Gyeongmun. Peço desculpa, devo estar provavelmente a pronunciar mal, mas não tenho aqui quem me ajude a pronunciar corretamente. E ainda estou no processo de aprender coreano. Pronto, esta zona, o Gyeongmun, eram as mulheres da capital de Joseon, Gyeong, e aqui elas aprendiam aquilo que se diz, o que é o correto para as mulheres aprenderem, como é cuidar de um filho, cozer, preparar comida, receber hóspedes, receber visitas, não é hóspedes, visitas, mais correto assim. E também como ter um income, ou seja, como ajudar a família a receber mais dinheiro, isto porque elas muitas vezes ajudavam, de certa parte ajudavam no management, desculpem, não estava a lembrar da palavra em português, no management de criados e das terras,
Então isso também ajudava a família a ganhar mais dinheiro e elas ajudavam a família a ganhar dinheiro. Nesta capital, no entanto, é preciso ter a atenção que no final da Joseon Dynasty os templos, por exemplo, budistas foram banidos para fora da cidade e havia muitas mulheres que ainda eram budistas, então elas tinham que sair para ir ao templo. Porquê? Porque as mulheres foram proibidas de visitar templos budistas porque não era considerado puro. Em Anyang existiam cerca de 300 mil pessoas a viver durante a Joseon Dynasty, durante o século XVIII. Existiam cerca de 300 mil pessoas e cerca de metade destas 300 mil pessoas eram mulheres. Estas mulheres não eram só de uma determinada classe, eram de todas as mais variadas classes, desde Royal Family, de família real, até simplesmente criadas. As criadas tinham muitos papéis, como, por exemplo, ir tratar de mulheres que estavam doentes, vender. Também havia pessoas que vendiam na rua, como o caso de pingentes para o cabelo, vegetais, frutas, pronto, tudo o que vocês possam imaginar que se vende hoje em dia, na altura. E as mulheres também tinham esse papel, também era uma maneira de terem um income para a família delas, era vendendo, sendo merchant, basicamente. Agora vou ver a exposição e vou-vos mostrar um bocadinho da exposição. Depois de vos ter dado um bocadinho de uma explicação, aqui é onde levavam as mulheres. Basicamente as mulheres iam aqui dentro e depois havia pessoas a transportarem as ditas senhoras. Aqui temos muitos livros. Eu não sei se isto são os livros de Gyeonmun. Book of Moral Teaching for Women. Ou seja, aqui estão alguns dos livros que eu vos falei anteriormente que ensinavam as mulheres a ser boas mulheres, entre aspas. Até tinham ilustrados 5 relationships aqui. Ou seja, havia mesmo muito a coisa de que a mulher tem que ser perfeita e tem que conseguir ajudar a família e não pode envergonhar a família. Neste caso é uma árvore genealógica de uma família. Está aqui a família. Isto é a árvore genealógica da família. E clã. Jin Song e clã. É de um clã, basicamente. Ou seja, de uma família, digamos assim. E pronto, agora vou entrar aqui e vou ver mais um bocadinho. A Coreia é ótima a fazer museus, devo dizer. Incrível a fazer museus. Aqui está a demonstração de um banquete. Isto era um banquete organizado pelas mulheres. E aqui, eu acho que não vos cheguei a dizer quando estava a fazer o meu carimbo, mas isto aqui é a mão de um criado, provavelmente, porque antigamente os carimbos eram caros e ter um carimbo era considerado ter uma posse. Então quem não tinha dinheiro, que assinava assim que assinava, punha a mão e fazia todo o seu desenho, e era considerada a assinatura. Ou seja, isto equivale àquele selo de pedra que eu fiz no museu na semana passada, mas para os criados. Ou seja, para os mais pobres. Quando eu digo que a Coreia é ótima a fazer museus, é por isto. Eles englobam a sua tecnologia, que é incrível, em todos os seus museus. E no museu que é gratuito, ou seja... Vou-vos só mostrar aqui mais um bocadinho dentro desta aula. Depois vou ver o museu e vou-vos mostrando pedacinhos. Acredito que isto seja o City Wall, ou seja, a Anyang era toda morada, tinha todo um muro à volta. Daí nós temos as diferentes gates cá aqui e que eu já vos mostrei. Ou seja, aqui estão as diferentes gates, provavelmente estão aqui espalhadas, que dá para ver em Seul hoje em dia. E aqui no mapa podem ver que tem tipo onde é que se compravam as coisas, por exemplo, peixes, vegetais e frutas, e ornamentos, creio eu, o amarelo, não sei. Então está muito giro, este mapa está muito giro mesmo. Já vos mostro mais. Eu falei-vos das lojas, mas não vos disse que estas lojas eram de facto geridas por mulheres. E até havia lojas de cosméticos na altura
Mas estas lojas eram tão pequeninas que não tinham que pagar taxas ao governo na altura. No entanto, as senhoras tinham que oferecer algumas coisas quando ia lá alguém, portanto, ou mesmo para a família real tinham que oferecer alguns produtos para compensar o facto de não pagarem taxas. No que diz respeito ao que eu já vos falei anteriormente, que é a aula que eu estou a ver agora, os medical centers eram só femininos, ou seja, era para mulheres e eram mulheres que tratavam as mulheres. Então, há aqui coisas muito giras. Eu estou agora no medical center, não sei se conseguem ver aqui. Ou seja, só as raparigas mais inteligentes no que diz respeito às criadas é que eram escolhidas para ir para o medical center do palácio. E faziam desde tudo, desde ler, Aqui elas eram ensinadas a ler e a escrever, ou seja, elas aprendiam a ler, conseguiam preparar medicamentos, conseguiam tratar feridas e fazer, por exemplo, uma coisa que eu fiz pela primeira vez cá, que é a acupuntura. Se vocês repararem aqui nos livros, está a explicar mais ou menos o que é que acontece em cada nervo. Bom, o que é que a acupuntura faz em cada nervo. E aqui está, por exemplo, a acupuntura aqui. Então elas eram escolhidas e iam para este palácio e consoante as suas especialidades, porque obviamente havia, de certeza, de haver pessoas que eram melhores em acupuntura, pessoas que eram melhores a preparar drogas. Eu digo drogas porque é drugs em inglês, peço desculpa, é medicamentos. Eram colocadas nessa sua especialidade. E depois era criado então um hospital. Existia ainda outro trabalho para as mulheres. Estas mulheres estavam relacionadas com o entretenimento de família real, ou seja, das cerimónias reais. Eram chamadas de guignol, espero estar a dizer bem. Mas foi banido quando houve a invasão japonesa em 1592, se não me engano. 1592 por parte dos japoneses na Coreia do Sul, e depois deixou de existir, e algumas das outras criadas que tinham outros trabalhos passaram a entreter o rei e a família real. E eu vou-vos mostrar uma peça que representa um bocadinho desta vida cotidiana aqui em Anyang. Este é um bocadinho da peça que mostra a vida em Hanyang. E depois também temos aqui um ornamento, ou seja, algo que se punha no cabelo no que diz respeito à família real, e também uma peruca, porque já na altura havia perucas para colocar. No entanto, existia uma proibição de utilização de peruca. Aqui, se vocês repararem, já é mais recente. Porquê? Porque já está em Hangul, já não está com caracteres chineses. Ou seja, isto aqui já é um pouco mais recente, entre aspas, obviamente não é recente, mas já é mais recente do que alguns dos trabalhos que vimos anteriormente, que ainda tinham as coisas em caracteres chineses. Aqui está o que é o que é que as maids tinham que fazer, ou seja, os recados que as maids tinham que fazer por mês. E a lista é interminável. E aqui está algumas das coisas que eles faziam. As criadas do palácio, ou seja, criadas reais, tinham duas opções para sair, ou seja, tipo, reformarem-se. Ou ficavam demasiado velhas para trabalhar, ou o mestre delas, ou seja, a pessoa para quem trabalhavam, morreu. Eram as únicas duas opções que elas tinham para sair do trabalho em que estavam. E é triste, é um bocado triste, mas se pensarmos também, provavelmente era assim na Europa. Todas as crianças trabalhavam quase até ao fim das suas vidas. Eu acredito que também deve haver despedimentos aqui, não sei, mas eu acredito que sim. E aqui temos um traje real. É lindo, vou-vos mostrar. Mais uma vez a Coreia a utilizar tecnologia incrível. Mais uma vez peço desculpa se a imagem não estiver muito direita,
mas de facto não podemos utilizar tripés cá dentro. Estão proibidos, por isso estão só a utilizar o telemóvel e rezar que fique correto. Então este aqui é um mapa, como vocês podem ver tem aqui uma muralha à volta. E então as mulheres tinham que sair para ir rezar nos diferentes pontos que existiam fora da cidade. E então temos uma área inteira aqui, ou seja, uma ala aqui dedicada no museu a este Praying Outside a Wall, é assim que se chama, onde podemos encontrar vários artefactos destes diferentes templos, como é o caso destes budezinhos pequeninos, muito fofos, muito bonitos. E esta área é muito bonita. Uma coisa que eu tenho a queixar-me, entre aspas, dos museus na Coreia é que as descrições não estão em inglês. Estão quase todas em coreano. Por exemplo, se eu vier aqui, eu consigo ler o que é, ou seja, consigo ver que é, desculpem, não tenho apontado, eu consigo ler o que é o título, mas não consigo ler a explicação. Então, eu acho que esta é a única desvantagem do Museu da Coreia. Mas também já me aconteceu na Alemanha, por isso não é só daqui. Não sei como é que está agora em Portugal, mas pronto, pelo menos já é o segundo país que eu encontro que não tem as descrições em inglês. Por exemplo, eu aqui gostava de saber o que é que se diz ali. Mas como podem ver, este livro aqui ainda está com caracteres chineses, ou seja, este livro aqui é um bocado mais antigo do que aquilo que nós vimos anteriormente. E pelo que diz aqui, é um código, ou seja, são as leis de Joseon Dynasty. Por isso este aqui é um bocado mais antigo que o que vimos anteriormente. As chamas também foram, acho que é assim que se diz em português, também foram expulsas da capital da Joseon Dynasty. Mais um carrinho que eu não percebo se nos podemos sentar ou não, porque não consigo ler, mas acredito que seja não subir, apesar de ter degraus. E temos aqui uma representação das diferentes pinturas e daquilo que as xamãs utilizavam para praticar os seus rituais. Agora numa exposição que fala um bocadinho sobre o que é o trabalho em prata, ou seja, as coisas feitas em pratas na era antiga, e é uma parceria com o Museu de Xangai. Então estamos aqui a ver mais coisas de Xangai, da China, não propriamente na Coreia, mas como as duas viveram na mesma altura, ou seja, como as duas dinastias estavam presentes na mesma altura, havia uma grande troca entre a China e a Coreia. Aqui eu não vou falar muito porque é mais tipo mostrar o trabalho que existia feito em prata. Vou só apreciar a exposição, ou seja, a exhibition, o museu, e já falo com vocês outra vez quando estiver novamente na parte histórica da Coreia. Até agora estive na Special Exhibition, agora vou para a Main Exhibition, ou seja, para a exposição que está cá sempre. Já tinha mal cheio de panfletos. Provavelmente a seguir vou a Myeongdong com a Jamie, com a minha amiga, e vamos aproveitar lá as coisas. E pronto, agora eu tenho que ir ao aquele lado ou este lado, mas acho que vou para este lado primeiro. É bem bonito lá fora, tem um jardim bem fofo. Mais uma vez tecnologia, porque já estou a ver aqui um ecrã gigante, só a entrada do museu. E adoro a frase que eles puseram na entrada do museu, que é "So now and in the making". Por isso, bora lá ver a exposição permanente. O vídeo que eu estava a ver há bocado das escadas, afinal não é uma exposição permanente, é uma das exposições permanentes, mas não é a exposição permanente. É o Seoul City Panoramic Theatre. Basicamente mostra-nos, é tudo ecrãs, vamos ver, e mostra-nos a cidade de Seul. Uau! Uau! Tenho que mostrar isto a uma pessoa, então vou fazer uma chamada com ela para lhe mostrar, porque acho que ela vai adorar. Vou mostrar um bocadinho porque quero aproveitar, mas basicamente a sala toda iluminou-se. Estamos a mostrar um bocadinho do que é Seul. Vou ver agora o espetáculo. Até já. Vou mostrar-vos mais um bocadinho do vídeo.
acontecer coisas aqui, como também estão a acontecer coisas aqui em baixo. E eles também nos mostram as diferentes estações do ano em Seul. E um pouco da história também aqui de Seul. É o Museu da Guerra que nós tivemos. Uau, olhem. Estradas principais, palácio. Vou começar pela exposição permanente, vou começar pela 1, que é desde os anos 1392 a 1863, e a exposição chama-se The Establishment of Joseon Capital. Basicamente é como é que era Seul durante a dinastia de Joseon. Vou ver, tem muitas coisas giras aqui, e se vir alguma coisa interessante, parte histórica, etc., eu digo-vos. A dinastia de Joseon foi então criada, ou fundada, digamos assim, em 1394, e foi aqui que se decidiu que Hanyang ia ser a capital da dinastia. Esta capital é onde é hoje em dia Seul, e foi então mandado construir vários palácios e alguns altares por parte do rei da altura, o King Taejo, rei Taejo da altura, que mandou construir várias coisas à volta desta capital, deste centro, que seria agora o centro de toda a dinastia. Em 1592, como eu disse anteriormente, houve a primeira invasão por parte dos japoneses e destruiu uma grande parte da cidade, e houve então uma segunda invasão, também entre o século XVI e XVII, que também causou alguns estragos na cidade, e foi necessário haver a sua reconstrução mais tarde. No século XVIII e XIX foi quando o final da dinastia de Joseon prosperou finalmente, foram criados vários centros políticos e também vários centros de segurança para garantir que estaria bem protegida Hanyang, a capital, e foram voltados a ser reconstruídas todos aqueles monumentos e todos os edifícios importantes que anteriormente tinham sido destruídos durante as invasões por parte de estrangeiros. A segunda invasão foi então em 1636. Esta segunda invasão foi após a primeira invasão japonesa. A primeira invasão japonesa ocorreu então durante 7 anos. Este conflito ocorreu durante 7 anos, foi realizado em 1592, e durante 7 anos houve então uma guerra. Após estes 7 anos houve uma tentativa por parte da capital de se reerguer, ou seja, de reconstruir aquilo que já tinha sido reconstruído, mas durante todo este tempo houve um conflito, entre aspas, entre duas dinastias, a dinastia Ming e a dinastia Qing, se não estou em erro, e então houve uma nova invasão por parte destas dinastias. Esta invasão durou apenas 2 anos, mas durante estes 2 anos ocorreram bastantes estragos na cidade, e 2 príncipes e cerca de 50.000 habitantes foram tomados como reféns por parte das dinastias. No entanto, foi possível resolver, e mal este conflito acabou, novas medidas foram tomadas para que se assegurasse então que nada voltava a acontecer novamente a Hanyang, a capital da Coreia, e tudo foi reconstruído novamente de modo a repor aquilo que tinha sido estragado. Durante os 7 anos da primeira invasão, eu esqueci de dizer, mas muitas casas ficaram literalmente reduzidas a cinzas, e muitos edifícios públicos ficaram também reduzidos a cinzas, ou seja, houve mesmo uma total reconstrução da cidade, que não voltou a ser a mesma após as invasões. Aqui um modelo da Rua dos 6 Ministérios, se não me engano, estou a dizer bem. E é assim porque durante um determinado período da Joseon Dynasty havia 6 tipos de ministérios diferentes, assim, alinhados na rua. Então ficou assim conhecida como a Rua dos 6 Ministérios. É muito fofinho o modelo, até tem
cabelinhos e assim, como se estivesse a ver numa parade. Porque também era aqui nesta zona que o rei se encontrava com algumas pessoas para ter reuniões. Por isso, daí esta parade, ou toda esta representação do rei a caminho desses encontros. Se não me engano, há de estar alguns aqui no meio da parade. Uma vez a Coreia a surpreender-nos com maquetes e representações de como é que era as coisas antigamente, e é preciso ter atenção que antigamente havia merchants, não estou a lembrar de falar em português, comerciantes que eram licenciados e comerciantes que não eram licenciados. Aqui temos mais uma representação, que era uma loja de pinturas e de livros, portanto toda a gente sabia ler e escrever na altura. Daí ter sido criado o Hangul para ajudar a facilitar as pessoas a aprenderem a ler e escrever. E aqui temos mais uma maquete que representa, e conseguimos ver que eles puseram ilustrações de o que era cada loja, tipo porcelain store, noodle shop, grocery store, poultry shop. Ou seja, está muito gira esta maquete. E vão-nos passando algumas informações e algumas histórias bastante giras sobre a Coreia antigamente. E eu que estava aqui no museu, com o meu lencinho de Portugal, obviamente, e encontrei o quê? Escoteiros, que são meus amigos de família, são da minha terra natal, da terra dos meus avós, aqui no museu. Incrível, ainda estão cá e encontrei-os assim no meio do museu. Muito giro, é uma experiência gira. Acho que vou manter o lenço, pelo menos quando estou sozinha, vou manter o lenço na maior parte das situações, porque traz alguma segurança, o lenço. As pessoas olham para nós de maneira diferente, então vou manter o lencinho. Apesar de eu há bocado ter dito que a maior parte das coisas não tem tipo descrição em inglês, o que é verdade, não tem descrição em inglês, por exemplo, a peça em si não tem descrição em inglês, é preciso ter atenção que eles têm bastantes placas explicativas em termos históricas, onde podemos ver o que é que estava a acontecer naquela época e podemos relacionar o que estamos a ver com a história que eles nos contam. Por isso, eu disse que não tinham descrição, mas conseguimos entender o que é aquilo que estamos a ver. Existia também uma cidadezinha fora de Seul, que na altura era Hanyang, que era cerca de um raio de 4 km, mas no entanto estava sobre a jurisdição de Hanyang, e muitas pessoas moravam lá e trabalhavam depois na capital, dentro das muralhas. No entanto, era governada na mesma, como se estivesse dentro das muralhas. Uma vez aqui é possível vermos a assinatura de alguém que não possuía o seu carimbo, e havia centros, ou seja, de certas zonas que eram dedicadas ao comércio, e era aqui que havia então a troca entre comerciantes e a população. Aqui estão alguns dos jogos tradicionais que eram jogados na era de Joseon. No entanto, ainda hoje se jogam. Eu já joguei pelo menos uns quantos dos que estão aqui. E é preciso terem atenção que havia diversas coisas ou tradições que eles tinham. Havia também algumas tradições que existiam nesta época e que acho que algumas ainda se mantêm até hoje. Mas uma delas é que na primeira lua cheia do calendário lunar, as pessoas iriam subiam à montanha de Namsan, e aqui elas davam as boas-vindas à lua, para dar um welcome, um bem-vindo à lua. E depois também costumavam ir para Cheonggyeong, não sei pronunciar o nome do local, mas havia uma pontezinha e eles atravessavam essa ponte, e eles acreditavam que atravessando essa ponte iriam deixar para trás todos os males, ou seja, iriam ter coisas boas na vida, e era assim que começavam o ano. É curioso que alguns dos escritórios do governo eram também fora das muralhas da cidade, ou seja, era comum existirem coisas oficiais, ou seja, coisas governamentais fora das muralhas da cidade, e as pessoas podiam se deslocar até lá para ir tratar dos seus assuntos. Então, isto são como se fossem
túmulos, era aqui que eram marcadas onde as pessoas eram sepultadas, e existia uma zona chamada de Imalsam Mountain, onde muitas pessoas foram sepultadas. Apesar de a área fora então da capital estar proibida, ser considerada fora dos limites para estes graveyards, para estes túmulos, havia uma zona específica na montanha que tinha muitos. Então existia uma grande escavação e mais de cerca de 5 mil foram encontrados nesta zona. A Coreia decidiu abrir as suas portas, entre aspas, ao mundo em 1876 e em 1897 o Império Coreano foi established, começou então o Império Coreano, e aqui existiu então uma grande modernização daquilo que era conhecida, como era conhecida a capital da Coreia, de Anyang, passou a ser Seul. Nesta cidade, muitos dos edifícios foram deitados abaixo e começaram a ser construídos novos edifícios de maneira a parecer mais western, ou seja, mais europeu, uma coisa mais, não só europeu, mas também do mundo ocidental, digamos assim. Então muitos edifícios foram destruídos, as ruas foram também alargadas, alguns dos edifícios foram renovados, como era o caso do Palácio, e começou a existir uma zona perto do Palácio que passou a ser a zona onde muitas das embaixadas, ou seja, muitos dos edifícios dos outros países foram então colocados, e começou a haver embaixadas e uma zona inteira sobre a diplomacia. Aqui foi então quando houve a grande modernização da Coreia, digamos, chamamos-lhe assim. Começou a haver trades, ou seja, começou a haver trocas entre a Coreia e países ocidentais, e também entre o Japão e a Coreia. Começou a haver um trade market, começou a haver trocas de mercado, ou seja, uma comercialização interpaíses, e foi então que as pessoas começaram a sentir o que era o modernismo, digamos assim, na Coreia, e levaram isto, eu diria, muito rapidamente. Em poucos anos a Coreia conseguiu modernizar-se e parecer mais estilo ocidental do que se calhar qualquer outro país asiático. Como sempre, a Coreia despachar as coisas, o seu pali-pali, a sua cultura de fazer as coisas bem e rápido. Eu tenho aqui um pequeno mapa que eu tirei, onde mostra alguns dos edifícios que foram então modernizados e as áreas dos edifícios que foram modernizados. Por exemplo, Myeongdong, acho que é assim que se diz, é a zona do Palácio. Foi então a zona onde começaram a surgir as embaixadas dos diferentes países e começou a ser então modernizada, com as estradas a serem alargadas, caminhos de ferro a serem implementados. Então é giro saber todas estas informações e saber que foi quando começou então o Império Coreano que houve esta grande alteração na modernização da Coreia. Para variar, mais uma pitada de tecnologia da Coreia, que nos conta um bocadinho desta história de maneira resumida. É curioso também como é que o governo conseguiu adaptar de maneira tão rápida e tão eficaz a Coreia. Isto porque eles decidiram mandar grupos de estudantes e também grupos de grupos de pessoas do governo para diferentes países como o Japão, a China, a América, e alguns estudantes também para a Europa. E com os reports, ou seja, com aquilo que eles iam reportando para o governo foi rapidamente adaptando a capital para ser mais parecida então com aquilo que estavam nas cidades europeias e no Japão e na China e na América. Ou seja, não foi só a partir do trade market que a Coreia se conseguiu adaptar, também se conseguiram adaptar devido às diferentes reportagens, digamos assim, que eram feitas por parte de grupos de coreanos que estavam fora do país a viver noutras cidades e que iam dizendo ao governo como é que estava a ser a vida deles naquelas cidades. Então, uma coisa que eu achei muito curiosa, aqui já podemos ver o Império Coreano, e aqui nós conseguimos ver o Imperador, ou o Rei, e neste caso ele já está com um uniforme militar, e se vocês repararem com os vídeos provavelmente que já viram, que eu já pus aqui, de outros museus, o traje mudou bastante. Antigamente, um traje cerimonial não tinha nada a ver com isto, não era nada parecido com trajes militares, e mesmo aqui os diplomatas estão com um traje muito mais, digamos, europeu do que antigamente utilizavam. Começou então a ser utilizada uma espada também um pouco mais ocidental, e começaram a ser entregues algumas medalhas assim mais ocidentais. Uma coisa que eu gosto bastante e que acho bastante engraçado é que esta fivela
é bastante parecida com as fivelas que nós utilizamos nos escoteiros. Então dá-me um bichinho de querer comprar esta fivela e colocar no meu cinto da farda, do uniforme. Pronto, estes foram alguns dos edifícios que foram então remodelados. E aqui temos, mais uma vez, um modelo do que era a capital e passou a ser, como vocês veem, já alguns edifícios mais recentes, ainda alguns edifícios que tinham de ser adaptados. Começou a haver então esta adaptação, apesar de rápida, também foi progressiva, ou seja, não foi tudo de uma vez, foram feitas coisas pouco a pouco, mas de maneira rápida, e houve a modernização. Vou-vos mostrar aqui, por exemplo, um pouco dos... Ou seja, uma linha cronológica de como é que aconteceram as coisas e os estrangeiros que estavam cá. Como vocês repararam, estas casas já começaram a existir na capital de Seul, ou seja, já havia casas mais modernas, digamos assim, em Seul, que, se nós pensarmos, não são modernas, não é? São ocidentais. Não são casas modernas de todo, são apenas o estilo ocidental de casas, que para eles era uma coisa bastante moderna. Se me perguntarem a mim, eu prefiro as coreanas. Acho que dá um requinte à situação, uma coisa muito mais requintada. Mas começaram a haver também algumas coisas ocidentais, como é o caso de óculos de sol. Mas acho bastante interessante toda esta alteração e toda esta mudança que existiu aqui na capital. Entramos aqui numa zona em que é possível ver o que ocorreu durante 5 dias, um protesto que ocorreu durante 5 dias, que tinha desde comerciantes licenciados até estudantes do ensino elementar. Isto porquê? Porque havia ainda alguns ministros conservadores que queriam instaurar novamente algumas leis antigas que diziam que podíamos escravizar e matar famílias de criminosos. Ou seja, eles queriam voltar a colocar essas regras. E o povo não gostou da situação. Então o povo começou este protesto, que durou então 5 dias, e neste caso o rei não teve outro remédio, digamos assim, como expressão portuguesa, não teve outro remédio senão demitir os ministros conservadores, que era aquilo que o povo tanto pedia. E estão aqui algumas imagens ilustrativas do que foi então esse protesto durante 5 dias. Está em coreano, por isso eu não consigo perceber, mas eu acredito que seja como se fosse uma página de um jornal, pelo menos parece. E eu agora aqui vou-vos mostrar então como se fosse um jornal mesmo, a contar a situação. Como podem ver, aqui está o jornal. Este aqui parece-me estar em inglês, porque é o The Independent, mas as letras são muito pequeninas. Então eu não consigo ler, porque eu não esqueci dos óculos ainda por cima, o que não ajuda a situação. Mas pronto. Aqui estão algumas das situações. Acabei de aprender uma informação bastante gira que eu não sabia, que eu desconhecia, porque em 1898, acho que estou a dizer bem, houve então, começou a circular então uma publicação sobre os direitos das mulheres. Então foi criado um grupo. Esta publicação foi lançada por mulheres de aristocratas, peço desculpa, que viviam em Bokchong, aqui na Coreia, e isto levou a que fosse criado então um movimento de mulheres. Mais de 300 mulheres faziam parte deste movimento e eram mulheres de diferentes idades sociais, ou seja, tanto tínhamos mulheres nobres, como tínhamos viúvas, como tínhamos simplesmente mulheres do povo. E este movimento o que queria era criar a escola pública para todas as mulheres, ou seja, educação gratuita para todas as mulheres na Coreia do Sul. Em outubro, dia 11 de outubro, cerca de 100 mulheres foram então para a rua fazer um protesto, pedir com que se tornasse real este sonho que elas tinham de existir a escola gratuita para todas as mulheres. No entanto, não foi possível, não foi concretizado este sonho, mas este protesto criou então um caminho para a criação de diferentes institutos de formação de mulheres, que hoje em dia existem muitos aqui na Coreia, existem muitas faculdades aqui na Coreia, que são apenas faculdades para mulheres. Ou seja, foi interessante aprender sobre a situação, não sabia. E este grupo tinha um nome, eu espero não estar a pronunciar mal, eu vou pronunciar como está aqui escrito, porque eu não sei, mas espero não estar a pronunciar mal. Era Shanyangwe. Acho que estou a pronunciar mal, mas pronto, é mais ou menos isso. Como eu disse, tecnologia coreana, e agora eu sinto-me como se estivesse no meio da cidade, quando ela estava a ser modernizada. Essas crianças aqui. E também é meio que um jogo, porque aparentemente podemos escolher o que é que queremos.
Aqui tiram-nos fotos. É engraçado ver porque ainda havia pessoas que utilizavam um traje mais tradicional e depois temos algumas pessoas já de fato uma coisa mais ocidental. Ou seja, era toda uma mistura de culturas, digamos assim. Esta época, se eu repararem, há círculozinhos no chão que indicam ou seja, interações e mesmo na parede em que nós tocamos e explica-nos o que é que está a acontecer em coreano, mais uma vez, mas achei bastante interessante porque podemos interagir com o programa. É para crianças, maioritariamente, mas é giro. Vamos agora passar para a terceira parte do museu. Está a haver uma banda ali atrás. Passar uma banda aqui à toa. Mas vamos agora passar para a terceira parte do museu, que é então quando Seul estava sobre o domínio dos japoneses, quando o Japão voltou a controlar a Coreia. Não sei se já receberam, mas todo este museu é sobre a história de Seul, daí se chamar Seoul History Museum. É sobre a história de Seul, não sobre a história da Coreia, mas sobre Seul em específico, que eu acho bastante interessante e acho que era uma coisa que podíamos aplicar em Lisboa. Falar um pouco da história de Lisboa, porque nós temos imensa história para falar sobre Lisboa, desde os romanos, tudo. Por isso, deixa a sugestão. Não sei se alguém da câmara me está a ver, mas deixa a sugestão. Acho que era giro. Vou agora então tirar alguma informação para mim, ler um panfletozinho que eles dão sempre no início, para perceber o que é que vamos ver nesta aula. O Japão tomou então posse da Península da Coreia em 1910. Aqui começou a tentar reorganizar a cidade à sua maneira, tornando então uma cidade que se fosse mais uma cidade de colónia, ou seja, passou a ser então uma colónia do Japão, então a cidade tinha que parecer mais uma cidade de colónia e não uma cidade única, ou seja, uma cidade que pertencesse a um país. Não, naquele momento aquela cidade ia passar a pertencer ao Japão, então tinha que se tornar uma coisa mais apetecível para o Japão. Durante o tempo em que o Japão esteve aqui na Coreia, havia então um pouco de racismo, digamos assim. Os japoneses eram favorecidos em função dos coreanos e começou a haver então alguma perseguição contra os coreanos. No entanto, em 1919 e 1920 houve duas manifestações por parte de grupos anti-japoneses que estavam aqui instalados na Coreia, que queriam que os japoneses fossem embora. Não deu em nada, infelizmente, porque Seul esteve sobre o regime japonês entre 1910 e 1945, ou seja, não ajudou esse movimento, essas duas manifestações não foram as que ajudaram a libertação, entre aspas, de Seul. No entanto, obviamente, foi uma maneira dos coreanos dizerem: nós estamos cá, nós ainda vivemos cá, nós temos uma voz. Foi uma maneira dos coreanos mostrarem aos japoneses que eles não tinham ido embora e que ainda queriam o seu país de volta. Os japoneses, como eu estava a dizer, queriam então que esta cidade se tornasse mais de uma cidade de colónia, por isso começaram a reajustar todos os edifícios à sua maneira. Uma das coisas que aconteceu foi eles deitaram as muralhas quase todas abaixo, não sobrou grande coisa das muralhas, e começaram a readaptar os edifícios à sua maneira para o que seria um edifício mais japonês, mais estilo japonês. No entanto, com a nuance de que os japoneses também estavam a querer criar uma coisa mais moderna, então muitos dos edifícios que eles fizeram foi uma coisa mais ocidental e japonesa, ou seja, aquilo que estava a acontecer no Japão eles tentaram transpor para a Coreia do Sul, criar uma cidade que fosse uma colónia, mas ao mesmo tempo com um estilo ocidental e moderno, uma vez que muitos japoneses se mudaram para cá. Vou continuar então a ver esta aula. Esta aula tem muita história e não foi assim há tanto tempo. Se pensarem nisso, foi em 1945. A minha avó nasceu poucos anos depois, se não me engano 2 anos depois, quando a Coreia se conseguiu libertar do Japão. 2 anos depois existia então o nascimento da minha avó, por exemplo, por isso não foi assim há tanto tempo. E aqui nós temos, por exemplo, a bandeira que era utilizada por parte destes grupos então anti-japoneses. É a bandeira da Coreia nesta altura da história. Na entrada de cada aula dão-nos um folheto informativo a explicar o que é que estão os artefactos, o que é que são os artefactos, e também aqui é possível ver uma linha cronológica sobre o que é que aconteceu em cada ano. E temos desde 1910 até 1940. Aqui temos mais uma vez uma representação do que seria a Coreia naquela época. E aqui temos um carrinho que levava as pessoas.
E agora vou aproveitar o resto do museu, que vai ser a parte nova de Seul, que eu não vos vou mostrar porque vou-vos mostrar mesmo Seul agora. E vou se calhar fazer um pequeno resumo daquilo que vou aprender no museu. Mas pronto, a parte do Japão já acabou. É possível ver aqui algumas roupas que passaram a utilizar agora. Algumas das roupas que foram utilizadas a partir da escala do Japão e também algumas renovações que passaram a existir. Esqueci de dizer há bocadinho, mas durante o Império Coreano também foi instaurada a eletricidade em Seul, ou seja, houve mesmo uma grande modernização. Pronto, agora vou ver Seul como agora está, novo, e faço um pequeno resumo no final. É importante saber também que durante esta época de invasão do Japão aqui na Coreia, uma coisa que aconteceu bastante importante foi que as aulas de coreano e as aulas de História da Coreia foram suspensas da escola. Ou seja, sinto que um pouco de identidade de um país foi perdida neste aspecto e que houve uma geração que não viveu e não teve o seu eu coreano. Acho que isso é importante, apesar das casualidades que existiram por ser uma guerra. Creio que também é um ponto importante porque o eu da nação, o ser coreano, o saber a nossa história e o saber a língua foi também perdido nesta época da história. Como o vídeo já estava um bocado longo e eu quis aproveitar a tarde em Myeongdong com a minha amiga, deixo-vos apenas uma foto de um templo que fui, de uma jantar e da nossa sobremesa, que foi Pink Sweeper pela primeira vez. Obrigada a todos, ativem o sininho e subscrevam. Até ao próximo vídeo.